sou o Daniel Miojo, eu tenho um envolvimento com capoeira desde que eu passei a me compreender como um indivíduo, uma pessoa mesmo, no início ali no final da infância, início da adolescência. Sou historiador também, com pesquisa em história da capoeira, principalmente na história da capoeira de Brasília. Falar da história da capoeira é meio complicado no ponto de vista de como começou, né? As perguntas normalmente partem disso, né? De buscar as origens. E eu acho que mais importante do que buscar talvez a origem da capoeira é entender que ela é brasileira. Ela se forma e se forja e se estrutura no Brasil como uma manifestação de guerra, de luta e de proposta de vida também, de bem viver. O Brasil começa a se identificar socialmente, etnicamente, falando dessa coisa da mistura, da miscigenação, ali naquele momento das invasões holandesas, no século XVII, onde o Quilombo dos Palmares foi a época de maior crescimento, inclusive, do Quilombo dos Palmares, não por coincidência. E aí, quando Henrique Dias, um negro nascido livre no Brasil, e Felipe Camarão, um líder guerreiro indígena, já velho na época, experiente, expulsam os holandeses. Henrique Dias e Felipe Camarão, um negro e um cacique velho, um indígena, um líder guerreiro, que é o Felipe Camarão, eles se identificam e gritam brasileiros, gritam brasileiros fora do contexto do comércio do pau-brasil, mas sim enquanto nós somos isso, é isso que somos. E a capoeira, ela se dá exatamente nesse Brasil que é o Brasil de dentro. Não por coincidência o nome é capoeira. Capoeira é a área quando você está andando na floresta, no mato, no cerrado, você encontra uma capoeira, aquela área plana, né, relativamente aberta, ali você consegue montar uma roça, criar um pastoreio ali, alguma coisa, um rebanhozinho, e é uma área, por isso, de disputa. É uma área onde ali pode prosperar. Pode se prosperar, né? Então as colônias e os invasores, os colonizadores, eles se estabelecem nos litorais exatamente porque adentrar esse Brasil de dentro nessas capoeiras era impossível e demorou 300 anos para que isso começasse a acontecer. E isso começa a acontecer principalmente através do intermédio dos filhos dos brasileiros nascidos de dentro, os boiadeiros e tal, começam a fazer aqueles caminhos. E a capoeira, ela é isso, é o Brasil de dentro, ali, porque senão ela seria praieira, né? Como tem algumas, vamos dizer, algumas mitologias fundacionais da capoeira, né? Que vinculam muito a capoeira a esse surgimento nas praias, ou até mesmo, até pelo apoio dos documentos historiográficos, né? Que são basicamente policiais, registros policiais. A capoeira nasceu então nas cidades. Claro, porque a documentação ela começa por ali. Ou que a capoeira ela pode ter surgido a partir de danças africanas, guerreiras que se encontram no Brasil, isso também com certeza faz parte. Mas é um processo que se dá muito mais longo, até o momento em que a capoeira, quando a gente fala de capoeira, a gente está pensando na capoeira que a gente vê, né? Na roda, no berimbau. E a capoeira ela só encontra o berimbau muito tempo depois, na verdade numa época mais próxima da época que a gente está agora. Talvez no início do século XIX, talvez um pouco antes, quando ela encontra o berimbau. O berimbau ele chega no Brasil. O berimbau sim é um instrumento africano e ele chega no Brasil como um instrumento místico, um instrumento mágico e utilizado por pessoas que tinham a iniciação que permitia que elas pudessem ouvir o berimbau e a partir dessa escuta entender o passado, o presente e o futuro, as condições e as situações. Esses mestres sábios eram chamados de imbulumbumbo. Os imbulubumbo, tocadores de berimbau, tanto que a gente vê as figuras e as ilustrações de Rugendas, de Debré e as outras missões artísticas que registraram o Brasil, então Brasil Colônia, elas registram a capoeira em alguns momentos e registram o berimbau em outros momentos. Nunca tem as duas coisas na mesma imagem. Em algum outro momento eles se encontraram, talvez posterior a isso ou talvez por ali. Mas quando a capoeira se encontra com o berimbau e um bulumbumbo, esse mágico sabedor,
desses conhecimentos espirituais, dessa ciência mística, encontra essa cultura, que é uma cultura malandreada, já criada ali naquela cosmopolita, né, numa coisa mais cosmopolita mesmo, dos encontros e tal, do vai, não vai, e de se relacionar e de dialogar com a própria posse da rua e dos espaços públicos. E talvez até por poder proteger esse embulumbumbo, a capoeira vai lá para o pé do berimbau. Ou talvez para se proteger, porque a capoeira também era proibida e era perseguida, e o bulumbumbo não, ele era respeitado. Talvez até o polícia que prendia o capoeira ia lá perguntar qual era o passado, o presente e o futuro dele para o bulumbumbo. Então os capoeiras, calma aí, ali tem um respeito, ali tem uma autoridade que nós ainda não temos, mas podemos ter, né? Então acho que foi um encontro, uma troca realmente, e quando esse encontro se dá, o berimbau vai deixando de ser um instrumento místico e mágico e vai passando a ser um instrumento rítmico. E vai aí sim ditando um ritmo musical, porque não que não houvesse música na capoeira anteriormente, porque em todas essas figuras que eu citei, essas imagens, ilustrações de Debré de Rugendas, você pode encontrar também um tambor. Normalmente tem o tambor também junto da capoeira. Então já havia música ali. Mas a música do berimbau, o som do berimbau, ele emana a uma coisa mais espiritualizada, talvez. A uma coisa que vai mais ao encontro de um on místico e até mesmo muito mais profundamente difícil de explicar assim, porque vai nas entranhas mesmo do inconsciente, entendeu? E da espiritualidade e das origens humanas mesmo, né? Essa associação entre o berimbau e o on indiano, eu não estou fazendo uma criação minha não, isso eu já ouvi em algumas situações da própria vibração do som, e dependendo da afinação. E as afinações que muitas vezes eram usadas pelos mestres mais antigos eram afinações mais graves. Hoje o berimbau ele é tocado mais agudo mesmo, um som mais alto. As afinações eram usadas mais graves antigamente. Essa coisa da origem da capoeira ser um encontro de danças africanas guerreiras que de repente se encontram no Brasil, ela tem um ponto de origem que é a partir das pesquisas ali, que são publicadas muito com Valdeloy Rego e a etnomusicologia, a etnografia da Bahia, aquelas pesquisas no livro A Capoeira Angola da Bahia e tal. Ele coloca muito esses encontros também que se dá exatamente na geração ali onde mestre Pastinha estava nos seus anos mais produtivos, por assim dizer. Tinha os grupos folclóricos de Emília Biancardi fazendo apresentações de capoeira, de orixás, e bossa nova, e Festival Internacional de Artes Negras no Senegal nos anos 60. Então foi uma época realmente muito frutífera. E começa aí essa conversa de que a capoeira é um encontro do Nigolo, da Bassula, da Camangula, que eram lutas africanas, são lutas africanas antigas, talvez folclóricas, mas a gente não consegue, procura, né, mas não consegue, eu ainda não consegui ver. O Nigolo o pessoal ainda faz, eu sei que ainda fazem, mas não consigo, nunca vi. E no Brasil também isso me parece um pouco um recorte mesmo, porque eu acho que vai muito além disso. A capoeira, ela realmente pode ser uma linha para você contar a história do Brasil, porque ela tá desde o começo. Quando para dentro começam a se encontrar as pessoas que vão se tornar e se dizer brasileiros. O que chegou em mim é o seguinte: a capoeira era capoeira até o início do século XX. A capoeira que sempre esteve aí, que é a capoeira que tinha sido escrava e que depois de ser uma atividade dos escravizados mesmo aqui no Brasil, quando a escravidão acaba formalmente, ela passa a ser uma atividade marginal e criminosa, porque o Código Penal da República, um pouco tempinho, 3 anos depois ali de abolir a escravidão, o pessoal proíbe a capoeira, entre outras manifestações negras no Brasil. Então ela passa a ser marginal e ela estava ali no Código Penal proibida. Então ela vira o século e encontra o século XX proibida, criminalizada. Mestre Bimba, nos anos 20, ele cria a luta regional baiana e chama de que ficou conhecido como capoeira regional. Sistematiza aquela atividade que era uma manifestação principalmente de rua em Salvador, na Bahia,
jogada em botequins, em praças e numa coisa muito mais de apresentações mesmo, de rua. E aí Mestre Bimba sistematiza e, por assim dizer, que a capoeira estava fraca ou se perdendo do que ela deveria ser, principalmente nos seus aspectos de luta, ele cria um método e em 1927, 28, final dos anos 20, ele consegue formatar ali o início da capoeira regional, com a primeira geração já de alunos ali de uma turma. E aí essa capoeira regional de Mestre Bimba, ela começa a ser muito procurada por quem se interessava em fazer a capoeira nessa época, principalmente jovens homens ali de Salvador, e pela proximidade com a universidade e tal, ali muitos estudantes universitários foram procurar a capoeira de Mestre Bimba. Foi um movimento que cresce e a partir dos anos 40, a partir de 1940, Mestre Pastinha reaparece no universo da capoeira, porque Mestre Pastinha nessa época já devia ter ali próximo dos seus 50 anos de idade. E aí a história que ele mesmo conta, tem entrevistas gravadas disso, é que ele recebe a capoeira de Mestre Amorzinho e pega essa capoeira e aí ele resolve criar um método também, uma forma, uma disciplina, né? Uma metodização ali num lugar fechado também e chama de Centro Esportivo de Capoeira Angola. A partir desse momento, então, a capoeira, com esse nome Capoeira Angola, passa a ser mais, como é que eu posso dizer? Mas passa a ter esse entendimento, essa relação entre um estilo de capoeira Angola e aquela que era jogada ali pelo pessoal do Mestre Bimba, que era a capoeira regional. Mas tinha também a capoeira da rua, porque muitas outras formas de capoeira nesse mesmo tempo eram jogadas, né? Contemporâneos desses dois, Mestre Bimba e Mestre Pastinha, eram Mestre Valdemar, Mestre Canjiquinha, vários mestres que tinham seus trabalhos, outros mestres também, da Gengibirra e de outras áreas da periferia de Salvador, que também tinham seus trabalhos, e principalmente o pessoal do Recôncavo, que já tinha sua capoeira já estabelecida e organizada, e talvez tenha sido essa capoeira que vem para Salvador, do Recôncavo, a partir do Recôncavo para Salvador. Aí a capoeira era uma prática chamada de escrava, por assim dizer, principalmente na primeira metade do século XIX. Na segunda metade do século XIX, ela se torna, principalmente na cidade do Rio de Janeiro, que é onde os documentos são mais volumosos, né, onde houve mais pesquisa em cima, principalmente, você encontra uma capoeira multiétnica, por assim dizer, principalmente a partir da segunda metade do século XIX, com muitos portugueses, a malandragem fadista, navalhista, que botou a navalha dentro da capoeira, passa a ser parte também da situação, muitos brasileiros de diversas origens, né? Não só nascidos ali do Rio de Janeiro, e essa capoeira ela não estava exatamente no Código Penal, e a escravidão ainda vigente, e aí quando a escravidão acaba em 1888, vem a República um ano depois, e aí eles fazem o primeiro Código Penal republicano, já proibindo manifestações vinculadas à cultura negra, mas nominalmente a capoeira está lá. E aí a capoeira proibida, criminalizada. Nesse momento, qual é o malandro que vai se dizer capoeira? A partir daí começa a aparecer nomes, né? E outras terminologias para capoeira e até mesmo outras formas de praticar capoeira. No Recife, o passo do frevo aparece exatamente nessa época em que some a capoeira. Em São Paulo aparece a tiririca, que os antigos dizem que é uma coisa pulada ali, com um lance de rasteira, pulando, rodopiando. A pernada carioca no Rio de Janeiro. Então, e aí aparece também aquela figura que fica conhecida como o malandro, que passa a fazer parte de um estereótipo social mesmo, popular do Rio de Janeiro, e até sacralizado na Umbanda com o Zé Pilintra, né? Mas ele aparece com a navalha no bolso, um andar gingado. Um grande pesquisador, um grande mestre, inclusive do samba, Joel Rufino dos Santos, ele afirma e ele evidencia isso, que alguns dos primeiros clubes de várzea de futebol, porque é uma época também que o futebol está chegando, né, o país se urbanizando, modernizando, né, um cosmopolitismo, uma coisa toda, aqueles clubes de várzea que vão surgindo são onde funcionavam as maltas de capoeira, capoeira social. Os encontros dos capoeiristas, onde funcionavam as maltas, são os locais, Bangu e tal, principalmente na periferia do Rio de Janeiro, onde surgem os primeiros clubes
de várzea, de futebol. Agora não é mais para capoeira, agora é para futebol. Mas a forma de jogar futebol brasileira e que diferencia o futebol brasileiro é a ginga, é o drible, é aquela coisa de jogar bonito, mais pela beleza até muitas vezes do que pelo objetivo de fazer o gol. Que é uma coisa que faz parte também da capoeira. A capoeira ela não tem exatamente um objetivo de vencer. São várias derrotas e vitórias dentro de um mesmo jogo. A questão é construir o jogo, é fazer e se fazer. E nesse sentido ela entra inclusive num contexto muito maior da diáspora africana, que é essa coisa das batalhas. Tem se você for ver o que deu na batalha dos MCs de rap nos Estados Unidos e de break, aqui a capoeira, o passinho, o repente, essa coisa de eu e você e eu aqui, vamos ver quem é melhor aqui, mas o melhor é o jogo, o que fica legal é a disputa. Porque nesse momento nós dois somos o suprassumo do mundo, só existe nós dois aqui. O mundo é como se fosse essa reconstrução, né? Pequena, um microcosmo do que seria a luta com o mundo, né? Você toma uma banda, mas você ri, você dá uma volta ao mundo, porque você sabe que o sol vai nascer no outro dia. E você vai ter uma outra chance. Na Bahia, onde houve uma continuidade na forma de praticar a capoeira, principalmente porque a capoeira era periférica, ela era suburbana. A capoeira em Salvador, tanto que no Rio de Janeiro as maltas de capoeira elas estavam localizadas no miolo da cidade, no meio. Então quando proíbe, fica muito difícil você se manter ali na esquina do centro. A capoeira de Salvador e da Bahia não, ela está no recôncavo, ela está na periferia de Salvador, então ela continua. E nessa de continuar, essa tradição musical do berimbau, do atabaque, da formação da roda, essa ritualística, ela se mantém e se preserva. Em Salvador, ela vai se tornando aquela coisa de esquina, de botequim, de muita malandragem mesmo da rua ali, uma coisa, né, para disputa de dinheiro e tal. E aí Mestre Bimba pega e compreende que era um momento, num intuito genial, ele percebe que uma sistematização ali seria importante, porque talvez a capoeira ela tivesse se perdido também, junto com o batuque, que era a luta que o pai do Mestre Bimba praticava e se perdeu, a própria muganga, que era uma prática que Mestre João Pequeno cita, Mestre Angoleiro aqui de Brasília cita também, que era uma prática também, uma luta quilombola, uma luta de brabo, desse povo de dentro, como eu estava te falando. E Mestre Bimba também era um momento importante da gente entender também, que era um momento de chegada de várias artes orientais, por exemplo, no Brasil. Chega o judô, já organizado, com graduações e tal. E Mestre Bimba, ele concebe isso, ele percebe isso, ele vê isso, ele tem contato com isso. Havia também tentativas de metodização da capoeira no início do século XX com Aníbal Burlamaque, que ele cria um Ginástica Nacional, um livro. Tinha outras tentativas também, livros que escreveram Capoeira Sem Mestre, era uma cultura de corpo que havia no Brasil. Só que ainda ninguém tinha parado para organizar, a gente não tinha o que o Jigoro Kano fez com o judô no Japão, ainda não havia, aí a gente recebeu dos céus Mestre Bimba, que numa iluminação ele sistematiza o que ele chama de luta regional baiana. Cria um método, sequências, um método sequencial, um curso, toques específicos, uma formação de roda de bateria, baseado muito na capoeira que ele aprende na rua de Salvador, na sua infância, na sua adolescência, pratica, e com certeza era muito bom nisso. Era bom de luta, era um homem forte, lutador. O pai dele era mestre batuqueiro, então ele incorpora movimentos também que vêm do batuque, que botam a capoeira, que diferencia esteticamente a capoeira praticada na rua dessa capoeira do Mestre Bimba. Talvez um pouco mais em pé, com um jogo mais de bases trocadas e tal, de jogo de perna ali, e um pouco menos de mão no chão, talvez, naquele momento. Não sei, são sugestões que a gente pode parar para pensar nas diferenciações que fizeram a capoeira de Mestre Bimba se tornar tão procurada. Tinha boxe, tinha o judô, tinha as lutas chegando, tinha academias de luta já em Salvador, mas procurava-se a academia do Mestre Bimba para aprender a capoeira regional. E aí ela passa a ser o centro das atenções em uma capoeira ali organizada. E nisso a capoeira deixa de ser criminalizada, eles fazem uma reforma lá do Código Penal e tiram a capoeira, não sei se publicou outro Código Penal também. Enfim, a capoeira deixa de ser crime na década de 30. Depois o Mestre Bimba já está fazendo o trabalho dele. E aí um tempo depois vem a contrarresposta, que é a organização da capoeira Angola a partir da figura do Mestre Pastinha.
E essa capoeira de Salvador é a capoeira que se espalha com o nome de capoeira pelo Brasil no primeiro momento, a partir das décadas de 50, principalmente 40, 50 e 60. Núcleos fortes começam a aparecer já nos anos 60 em São Paulo, pequenos núcleos em Brasília, Belo Horizonte. E aí é muito legal você tentar fazer uma análise panorâmica da situação, porque a capoeira em Salvador é extremamente organizada e principalmente fincada em grandes nomes e figuras respeitadas pelas comunidades. Diferentemente do que aconteceu, por exemplo, em São Paulo, onde academias se firmaram e cresceram a partir de mestres baianos, mas se fizeram a partir do zero, vamos dizer assim. No Rio de Janeiro, diferentemente, teve também mestres baianos que foram para lá, a partir dos anos 50, 60 se estabelecem, mas principalmente com um grupo de jovens que eram jovens adolescentes ali em final de adolescência, de classe média, que viajam para a Bahia, tinham contato entre ir para a Bahia e voltar para o Rio e tal, e treinavam nos seus condomínios, que é o pessoal do Grupo Senzala, que estava solto, criando suas técnicas, seus sistemas de treino, bebendo muito na água da fonte lá na Bahia, mas criando ali suas situações e num intercâmbio muito forte com Brasília, através da figura do mestre Tabosa, principalmente, porque a capoeira de Brasília ela nasce no Elefante Branco, com o mestre Arraia, no 65, 66, segunda metade ali dos anos 60. O mestre Arraia era baiano, tinha um contato com a capoeira de mestre Pastinha, tinha contato com a capoeira de mestre Bimba, principalmente através do mestre Acordeon. Ele vem para Brasília, com o pai dele, transferido para cá. E aí ele cria um núcleo de capoeira no Colégio Elefante Branco. A partir disso, surge o núcleo base da capoeira brasiliense, candanga, vamos dizer assim. Ele dá aula por algum tempo, depois por questões políticas e tal da ditadura, ele sai de Brasília e deixa aquele núcleo ali, com alguns alunos mais velhos à frente, principalmente o mestre Tabosa. Tinha mestre Adilson também, e aí a capoeira de Brasília, com pequenos núcleos, Taguatinga também começa a nascer núcleos lá, principalmente a partir da ida do mestre Onça Tigre, também vai morar em Taguatinga. O mestre Paulão também já se estabelece ali a partir dos anos 70 com trabalho organizado. E esses pequenos grupos soltos em Brasília, com intercâmbio legal com o Rio de Janeiro, intercâmbio com Minas Gerais, tem pequenos núcleos ali em BH também. Capoeira vai se fazendo, se organizando, uniforme, graduações, diversas composições e criando situações que nem havia na Bahia. Talvez nem as discussões sobre isso haviam, não sei. Mas a capoeira da Bahia é muito centrada nas figuras, né, de mestre Bimba, mestre Pastinha, como deveria ser mesmo, e dos outros mestres que estavam lá. Essa coisa das graduações, dessa coisa da corda colorida pendurada na cintura, ela começa, principalmente, ela se inicia ali no final dos anos 60, com o concurso Berimbau de Ouro, que aconteceu por 3 anos consecutivos no final dos anos 60 no Rio de Janeiro, onde o Grupo Senzala se apresentava com a corda vermelha. Todos eles botavam a corda vermelha na cintura para apresentação ali. Aí eles padronizam isso como o uniforme deles de treino de capoeira a partir dali e vão criando graduações. Não só eles, mas também no intercâmbio com Brasília. Mestre Tabosa aqui tem uma grande contribuição nessa coisa da criação das graduações de capoeira. Mestre Zulu também, um grande autodidata da capoeira que já no início dos anos 70 já estava com o trabalho organizado aqui em Brasília também. E todos eles sempre pesquisando, principalmente quando o mestre Bimba vem para Goiânia, 73, 74, o pessoal de Brasília vai dar umas visitinhas lá também. O mestre Bimba em Goiânia, pegar umas aulas, uma roda, trazer alguma experiência, um treino. E a capoeira vai se fazendo solta em Brasília realmente, ela vai se organizando, né? Até chegar onde está, né? Hoje em dia é difícil saber qual quadra que não tem um treino de capoeira, né? A capoeira, a gente pode dizer hoje que ela se capilarizou pelo mundo. Assim, na França, você não vai pensar em Paris, você vai pensar em inúmeras cidades pequenas. Tem capoeira. Holanda, Inglaterra, Estados Unidos nem se fala. O mundo inteiro. A maior difusora da língua portuguesa pelo mundo é a capoeira, não só da língua portuguesa, né? Como também da cultura, né, de uma forma um pouco mais ampla mesmo, nessa coisa de se portar, de como chega, como sai. As aulas são dadas em português, não se traduz o nome dos golpes, roda, ginga, martelo, benção. É como é. E a partir daí, as academias de capoeira, os núcleos de capoeira, seja numa praça aberta como essa que nós estamos, ou numa sala fechada de uma academia de dança renomada em London,
em Londres, ela é uma embaixada brasileira lá. E ela tem responsabilidade exatamente nisso. E a capoeira ela começa a mudar no Brasil, porque também é muito legal isso. Anos 70, anos 80, a capoeira vai crescendo, né? E se espalha... Vou voltar aqui um pouquinho. Nos anos 60, ela se espalha pelo Brasil. Nos anos 70, ela se ramifica, vai para todas as cidadezinhas do sul ao norte do país. E começa a criar culturas capoeirísticas regionais. Essas culturas já estavam gigantes nos anos 80. E a capoeira vai ficando um pouco mais marcial mesmo. E os jogos vão ficando mais duros. E acontecem casos episódicos, inclusive, de uma violência um pouco maior mesmo, que acontecia dentro do jogo, dentro da roda. Anos 80, anos 90, tem muito isso como uma característica. E isso, coincidentemente, é o tempo da expansão da capoeira pelo mundo. É quando a galera começa a sair do Brasil. Anos 60 já tinha os primeiros, os pioneiros, Mestre Gelon em Nova York, que é tido inclusive como um dos pilares do break, porque os caras que fizeram capoeira com ele criaram o break depois. Inclusive tem entrevista dele do New York Times, que você for pesquisar, você acha fácil, ele falando, o pessoal chama ele de pai do break, ele fala, não sou pai de nada, mas o pessoal treinou comigo. Aí criou a parada deles, mas bem, né, como tem que ser um bom mestre, né, sabendo da sua pequenez e do tamanho da arte que ele carrega. Mestre Nestor foi para Londres ainda no final dos anos 60, mas a capoeira se espalha mesmo pelo mundo a partir dos anos 90, já de forma mais massiva, né, mesmo. E Europa, principalmente Estados Unidos. E a partir daí, esse pessoal que está dando aula lá fora volta para o Brasil, né, para fazer seus intercâmbios, se atualizar, voltar, rever a família, os amigos. Só que eles trazem uma bagagem que aqui ainda não estava rolando. Quem procurava capoeira lá na Holanda, na Bélgica, nos anos 70, não era um adolescente que queria brigar na rua. Era um estudante, sei lá, de antropologia, de ciências sociais, que queria conhecer uma cultura, né, diferente, mais exótica, pá, uma roupa, um djembe embaixo do braço, entendeu? E aí, pô, ele não queria aprender a lutar, para lutar na rua, ele queria aprender aquela cultura. E aí esse cara que estava lá dando aula de capoeira, de repente ele se vê num papel de um multiplicador e um detentor de um saber cultural. E não só de um jogo de corpo, que com certeza naquilo ele era muito bom, mas ele vai se treinar nesse outro aspecto. E isso contribui muito para a capoeira que chegou agora e que virou para o século XXI. O que acontece? Essa capoeira, esse pessoal começa a ir e voltar anos 90, anos 2000. Hoje em dia nós já temos gerações de mestres estrangeiros, nascidos lá, treinaram lá e já são mestres. São as primeiras gerações, mas já temos. E aí essa capoeira começa a haver um intercâmbio, não só agora nacional, mas um intercâmbio mundial. E aí é uma outra coisa, né? Você vai dar uma aula aqui na periferia de Brasília, você vai ter certos cuidados. Agora, se você for dar aula lá numa escola nos Estados Unidos, se uma criança se machuca, ali é um outro tipo de procedimento que a sociedade vai ter com você, porque ela se machucou na sua aula. Entendeu? Então o nível de compreensão do que você está fazendo também, ele vai se fazendo a partir daí. E essa capoeira de hoje, é por isso que essa coisa tão maravilhosa que chegou. A capoeira ela é um jogo tão rico e tão infinito, que ela pega o mundo e fala, é assim, ó, que tem que ser. Porque, como é que é agora? Todo mundo se encontra, todo mundo se vê, se revê, joga, jogo bom, desenvolvido, muito técnico, muito mais do que, né, a evolução técnica mesmo, evolução musical nem se fala. Então a capoeira ela tá muito gigante hoje em dia, né? E sem ter perdido a sua base, o seu fundamento, que é o espírito de vadiação, que no fim é isso, a gente quer brincar. Eu vou falar baseado numa experiência e numa visão pessoal. O que eu vejo é que essa capoeira muito rica culturalmente, principalmente nos anos 60, na Bahia, com Mestre Canjiquinha, roda de Mestre Valdemar, que era um ponto de encontro da intelectualidade, de todas as artes do povo da Bahia, que não era só a capoeira, era o acarajé, era a conversa, era o botequim, era tudo junto. Era uma biblioteca, a roda do Mestre Valdemar, o barracão do Mestre Valdemar. Isso acaba exatamente no início da ditadura militar, ali do período mais fechado da ditadura militar, 1968. Final dos anos 60, Mestre Valdemar acaba com a roda dele e passa a viver mais a coisa de vender berimbau e tal, trabalhar mais com essa parte.
A ditadura militar, bom, a capoeira, ela é uma manifestação da sociedade, são as pessoas do povo. Então, como havia uma restrição política e de pensamento e de até manifestação, as pessoas que precisavam ou sentiam que estavam num local diferente, né, de colocação, de autocolocação ali junto à sociedade, elas com certeza se afastaram dos locais de exposição. E a capoeira com certeza era um local de exposição, né? A roda, o treino, aquela coisa, a conversa, muita caguetagem, né? Tinha aquela coisa, o medo, né? Pô, já se ouvia falar em 68, 69 de pessoas sumindo, desaparecendo, né? Sabia-se lá onde ia parar, se estava vivo, se estava morto, se não tinha paradeiro. Então, pô, a pessoa já fala, calma aí, vou dar uma sumida. E com certeza muitas pessoas, incluindo, por exemplo, o mestre Arraia, eu imagino que tenha sido um motivo nesse sentido dele ter saído de cena aqui de Brasília, por exemplo, onde ele estava construindo um trabalho de forma consistente. E eu acho que aconteceu isso com não só o mestre Arraia, mas muitos outros capoeiristas, professores, mestres, aprendizes. E então quem se fez e pôde se manter na capoeira nesse período, né, principalmente a partir de 68, foram pessoas que, de certa forma, não estavam vinculadas politicamente a uma bandeira. Então estava a capoeira da rua, da academia e, de certa forma, talvez, eu não sei se isso estava presente antes, mas imagino que sim, porque inclusive, já ouvi falar de reuniões do Partido Comunista da Bahia se reunindo no Nordeste de Amaralina, enquanto o mestre Biba fazia uma roda de capoeira aqui na casa dele. Nos anos 70, a capoeira ela se organiza a nível nacional. Quando acontecem os primeiros campeonatos nacionais de capoeira organizados pela Federação Brasileira de Pugilismo, onde inclusive mestre Paulão de Brasília é campeão peso pesado do primeiro campeonato nacional de capoeira brasileiro. Mestre Monera, aqui de Brasília, também foi destaque técnico. Então Brasília ela sempre foi imponente, exatamente por ter um jogo bom, um jogo bem treinado e tecnicamente um jogo mas se diz assim, tecnicamente muito bem elaborado, vamos dizer. E nesse sentido, eu não saberia te dizer se a capoeira sofreu algum tipo de perseguição mesmo, nesse sentido, do ponto de vista da ditadura militar, perseguir de alguma forma capoeiras ou capoeiristas por serem capoeiras. Eu não sei sobre isso, realmente eu não sei falar sobre isso. Agora, com certeza a capoeira dialogou com o contexto que ela estava ali naquele momento. E ela se organiza, como eu estava falando, quando aparecem os uniformes, começam os primeiros campeonatos. Uma coisa de tratar a capoeira como um verdadeiro esporte nacional. E aí, talvez, ela tenha até, ela mesma, a própria capoeira, ela tenha se afastado um pouco da umbanda, do samba de roda, do maculelê, da puxada de rede e diversas outras manifestações culturais nas quais ela está não só envolvida, mas é como se ela tivesse nascido de um mesmo caldeirão cultural, de onde vem todas essas manifestações, principalmente essas todas que eu citei são baianas. Aqui em Brasília, em São Paulo, Rio de Janeiro, o pessoal que praticava capoeira não tinha esse vínculo com as culturas populares que envolviam a capoeira. E foi principalmente essas turmas que dialogaram e permitiram e possibilitaram a reprodução da capoeira, né? E a continuação da prática de forma tão bem sucedida, que a partir daí ela se espalha, na verdade, ela se fortalece, na verdade. A capoeira entre os anos 70 e 80, ela só cresce. Essa coisa da roda, ela é muito presente nas culturas da diáspora africana. E principalmente aqui no Brasil, a roda ela é encontro, né? Socialização. Desde aquela roda que os parentes faziam em volta da fogueira, antes mesmo das invasões dos europeus, a roda já era um momento ali de enriquecimento, de amadurecimento, né? E de descoberta, né? De quem você é, onde você está. E essas rodas, você falou da roda da capoeira, e para eu relacionar com a roda da Umbanda, com a roda de samba, mas na verdade é a roda. É a roda. Na roda, todo mundo é igual. Ela não tem começo, não tem fim. E isso vale porque ela acaba sendo um ritual por si só. A ciranda tem o seu ritual, o samba de roda tem seu ritual, a capoeira tem seu ritual, a Umbanda tem seu ritual. Você vai dar a volta ao mundo na capoeira,
que é um jogo dentro do jogo, né? Tá aquele jogo, movimento, aí um dos dois, por algum motivo qualquer, resolve dar uma volta ao mundo e chama. Os dois vão caminhar num sentido que vai contra o ponteiro do relógio, porque o tempo aqui é outro. Eu nem sei se tem essa simbologia no surgimento. Vamos botar, porque o relógio gira para um lado, a nossa volta ao mundo tem que ser por outro. Eu não sei, eu acho que não foi isso. Acho que o relógio veio depois da volta ao mundo, na verdade. Porque e a Umbanda e o Xirê do Candomblé, eles também acontecem no sentido que vai contra o ponteiro do relógio, né? E são manifestações no Brasil, para falar das manifestações brasileiras, por exemplo, do Candomblé, né? Que é de uma riqueza tão gigante e que com certeza muito, mas muito grandemente, ele forneceu subsídios para a capoeira se tornar o que ela é, do ponto de vista cultural, musical e principalmente do ponto de vista da questão dos valores, de mestria, de respeito, de acompanhamento e do tempo. Você precisa acompanhar o mestre por muitos anos para poder caminhar ao lado dele. Vai caminhando, vai só acompanhando. Isso tem a ver com uma coisa do candomblé, das obrigações, essa é a evolução do tempo, tem o seu próprio tempo dentro das culturas, né? Uma cultura que tem, por exemplo, vamos falar das artes marciais, essas que são mais organizadas do ponto de vista esportivo, onde os campeonatos têm ali seu tempo e tal, e os treinos eles acabam sendo muito voltados para aquele formato que o campeonato deu, né? E de certa forma houve uma troca ali entre como acontece a competição e como é reproduzida aquela cultura, ainda que seja uma arte marcial, porque uma arte é livre, mas quando ela é conduzida por um formato competitivo, ela acaba se prendendo à competição. E essa é a grande luta da capoeira, de entender e compreender que ela pode estar nas Olimpíadas, que ela pode estar num campeonato, que ela pode estar numa luta, porque campeonato também vai ter diversas formas de julgamento. Pode ser juízes julgando o jogo, pode ser juízes julgando individualmente cada um, pode ser pontos, quem acerta quem, né? Enfim, podem ser diversas formas de julgar um jogo de capoeira, porque ela está no território do entre. Não tem como você tirar a capoeira da dança, nem da luta e nem do jogo. São as três necessidades básicas do ser humano. O ser humano nasce, ele precisa brincar, ele precisa viver, não é isso? E ele precisa se divertir, né? É a luta, a dança e o jogo. Entendeu? Essa construção. Os alemães têm um termo para isso, para as manifestações culturais das 20, eu acho. As manifestações culturais que se encontram no território do entre. Ela não é nenhum nem outro. Mas se ela deixa de ser um, ela também deixa de ser o que ela é. Todos os registros de capoeira, do ponto de vista que a história estuda, né, documentais, eles falam de tipos sociais, né? O cara era capoeira, mas não fala das práticas corporais dele, sacou? Essa capoeira da Bahia, que é a capoeira que continua, aí como é que vai chegar lá na origem? Não tem como. Isso aí realmente é uma reflexão, né? Porque não tem como você ir na origem. Se você for ver o Nigolo, você vai perceber que o Nigolo ele tem movimentos que se parecem com o que a gente chama de meia lua de compasso ou rabo de arraia na capoeira. As duas mãos no chão, uma perna no alto, girando. Tem isso lá no Nigolo. Talvez, mas são, entendeu? São apenas especulações mesmo. Essa realmente é difícil de eu te responder, se origens dos movimentos. Porque os movimentos são exatamente o bem mais precioso da capoeira, que está só aqui, ó, no hálito do mestre. Você só aprende o movimento treinando, né? Não tem como. E é muito interessante isso. Uma coisa que, assim, foge um pouco disso aí, mas é uma coisa que está na coisa dos valores éticos da capoeira e que tem a ver com o movimento também. A capoeira antigamente era descrita como luta de pontapés e cabeçadas. E que devia ter a ginga também. E aí, um mestre famoso, que já é falecido do Rio de Janeiro, chamado mestre Leopoldina, ele aprendeu capoeira com quinzinho, no início do século XX, ali na primeira metade do século XX, talvez anos 40. E aí, o quinzinho era o Nestor Capoeira conta isso, o mestre Nestor. Era um criminoso, né, bandido. Era o mestre de capoeira. E aí, um dia ele viu o mestre, o Leopoldina viu o quinzinho escondendo a arma depois de fazer alguma coisa. Aí o Leopoldina foi lá e pegou a arma e escondeu. Escondeu do bandido. Porque ele queria aprender capoeira e ele não ensinava para quem quisesse. Ele ensinava para quem ele queria.
Ainda tinha isso, né? O mestre escolhia, não, vou ensinar para você. Isso tem a ver também com quando o mestre Pastinha aprendeu capoeira. Ele aprende capoeira porque um velho africano chamado Benedito vê da janela ele apanhando um menino na rua. Fala, vem cá, menino. Tempo que você vai empinar a raia lá na sua casa, lá, você vem aqui que eu vou te ensinar capoeira. Aí, assim como o Quinzinho também. E aí o mestre Leopoldino vai lá e entrega pra ele um dia, que tava lá no botequim, ó, tem um negócio aqui que é seu. Aí, rapaz, onde é que tava isso aí? Não, eu quero que você me ensine capoeira em troca. Aí, beleza, vai lá no treino. Aí foi no treino. Chega no treino, aí o cara lá tira a blusa, pai, vai lá e faz um movimento, derruba o Leopoldina. Aí o Quinzinho pega a arma, bota na cabeça do aluno e fala, não faça isso, que senão ele fica covarde. Respeite quem chega na capoeira. Para você ver a importância, o valor que ele via naquilo ali que ele estava fazendo, na importância de ensinar a capoeira. Os caxinguelês, que eram os meninos aprendizes de capoeira no século XIX, no tempo das Maltas, lá no Rio de Janeiro, são figuras centrais também, porque eram os primeiros nas correrias. Os capoeiristas, quando iam fazer alguma correria na Malta, alguma aprontação, né? Subir na torre de uma igreja, pá, fazer alguma coisa, mandava os meninos antes, que eram os caxinguelês. Vai lá, olha a situação, volta aqui e conta pra gente. Aí depois ia. Essa coisa de ensinar e de se manter ensinando, mesmo a capoeira proibida, primeiro perseguida, depois proibida e criminalizada, depois ignorada, porque a partir do momento em que ela deixa de ser criminalizada, é legal fazer esse recorte também. A capoeira ela é perseguida por ser uma prática de escravizados. Só que depois acabou a escravidão, então ela passa a ser criminalizada, ela é um crime, ela é uma prática de marginais. Quando ela deixa de ser um crime, ela passa a ser ignorada pelo Estado brasileiro. O Estado brasileiro não olhou para a capoeira até 2007, no Ministério do Gilberto Gil, quando a capoeira se torna, e o IFAM registra a capoeira como patrimônio cultural e material. A partir daquele momento, o Estado olhou para a capoeira. E a partir dali começam a surgir políticas públicas, né, com financiamento e tal, voltados para a capoeira, ou que pelo menos abrangiam também a capoeira. Então essa negociação que a capoeira sempre fez com a rua, ela é feita até hoje. Na verdade, a situação não está posta. A situação está sendo negociada a todo o tempo. Olha só o período que a gente passou agora, com o fim, por exemplo, de um Ministério da Cultura. Com o fim do Ministério da Cultura, acaba o olhar do Estado brasileiro para as culturas populares, né? Agora voltou, vamos ver como é que vai se dar a situação aí. Mas a capoeira não precisa não. Ela é muito grande, ela é o globo terrestre, ela já está no mundo inteiro, entendeu? A importância, qual é a minha importância na capoeira? Nenhuma. Se eu parar de capoeira, não vai fazer diferença nenhuma para a capoeira. Se todo mundo que eu conheço parar de capoeira, também não vai fazer pouquíssima diferença, ou quase nenhuma. Ela é muito grande, ela é muito gigante, e ela vai se fazer. Eu acho até, às vezes, interessante, e eu gosto de ver as preocupações que muita gente tem, né? Pensa, não sei o que, da capoeira, agora tá fazendo aquilo ali, não canta certas coisas, ou tá rezando para não sei quem, capoeira, botando rótulos na capoeira, né? Mas ela vai selecionar, não precisa se preocupar com isso, ela é muito grande. Qual é o problema de um grupo ali fazer um trabalho voltado não sei o quê, porque está vinculado a uma igreja, alguma outra... Não estou dizendo que é certo, mas também não estou dizendo que isso vai de alguma forma atrapalhar a própria evolução e a caminhada da capoeira. É ela que leva. No século XIX, o capoeira era uma palavra que designava um tipo social, não exatamente uma prática física ou corporal. Era o capoeira, os capoeiras. Eram... os agrupamentos dessas pessoas eram chamados de maltas. A capoeira ela era perseguida, não exatamente proibida. Então as prisões normalmente elas aconteciam nos registros policiais, porte de faca, ou briga, ou resistência, vadiagem, gatunagem. Nunca era o termo, não era preso por capoeira, mas era um tipo social que era preso por determinados crimes ali especificados. Esses agrupamentos eram chamados de maltas. A capoeira se organizava na cidade do Rio de Janeiro dessa forma. Essas maltas eram vinculadas à geografia da cidade, aos bairros, principalmente às paróquias. Então, assim, tinha dois grupos grandes, Nagoas e Guaiamuns. Os Nagoas ocupavam as áreas mais periféricas da cidade e eram mais
também vinculados a uma tradição mais africana mesmo. Eles eram mais africanos, porque o pessoal que chegava para trabalhar na situação de escravizado, quando vinha direto lá da África, normalmente ele já era direcionado para alguma fazenda ou para alguma área de fora da cidade. Dentro da cidade, eram os trabalhos que fazia mais o pessoal que já tinha nascido no Brasil normalmente. Ou pelo menos em boa medida. E isso impactava na cultura, né? Você já nasceu, já está dentro, já é um contexto que está ali desde sempre. Os Guaiamus era mais essa área central da cidade. Lapa, Glória, Santa Teresa, o Campo de Santana, as áreas mais periféricas, os nagôs. Às vezes, e aí tinham as pequenas maltas, tinha a Senhora da Cadeira, que era a malta do Campo de Santana. Tinha a Flor da Gente, que era a malta da Lapa. E aí, que eram pequenos grupos que se identificavam como Guaiamuns. E aí tinha um lance até da identificação mesmo, usavam uma fita vermelha no chapéu, o chapéu mais batido para trás. Isso eu tô falando a partir de desenhos, registros que tem do Calixto, que ele registra Nagôs e Guaiamuns. E aí ele bota o Guaiamun lá, um chapéu batido para trás, uma calça mais estreita em cima e boca aberta embaixo. Já o Guaiamun já era um cara mais de calça larga, fechada embaixo, chapéu batido para frente, uma fita branca. Então tinha o lance do assovio, o lance do assovio dos capoeira, tinha essa identificação também. Então eram alguns elementos que formavam o tipo social capoeira no século XIX. Os agrupamentos dessas pessoas eram as maltas. O tipo social do capoeira, quando escravizado, ele provavelmente, ou normalmente, ele era aquela pessoa que frequentava a rua. Era essa pessoa que estava identificada ali, nessa marginalidade social. Porque muitas vezes ele era liberto ou ele era um escravo de ganho, que fazia aqueles serviços ali para o senhor, que envolviam muitas vezes até uma troca financeira. Ele era o que ia lá despejar, buscar água na fonte de água da cidade. E ele tinha que negociar, porque tinha o pedágio na praça. Porque tem os capoeiras que cuidam da praça. Então, entendeu? Era aquele que ia acompanhar o senhor quando ia no banco, fazer alguma coisa mais importante. Quem era o segurança? Era os capoeiras. Então, muitas vezes era benefício você ter os escravizados ali, seus, que eram capoeiristas. Muitas vezes isso, entendeu? Era um jogo, era uma troca. Então a capoeira ela era perseguida, mas ela não era também absolutamente perseguida. Entendeu? Havia um fomento também a capoeira. Era de grande valia você ter um capoeira que ia buscar água na fonte. Senão quem vai pegar água para você lá? Não consegue chegar na praça. Porque a rua tem suas regras, né? Ainda hoje é muito assim no Brasil, a gente conhece. Quem anda na rua sabe. A gente faz a roda aqui na Praça da Igrejinha, mas a gente sabe que o Brasil é assim. Tem as suas regras. E principalmente em Salvador, Rio de Janeiro, né? Então essas situações aí, nessas situações valia a pena. Agora, por exemplo, a gente estuda na escola, né? Aula de história, 7ª série, 8ª série, eleições do cacete, não sei o quê, né? Pancada nas eleições. Era tudo os grupos de capoeira financiado. Político de um lado pagou o Nagoa, político do outro pagou o Guaiamun. Bora, liberal, conservador. Entendeu? Tinha isso, tinha muito isso. Isso é vasto nos jornais, na crônica do Rio de Janeiro, principalmente. João do Rio cita capoeiras. Diversos autores, né? Eu poderia falar aqui, mas tem registros de ilustrações do Calixto que são muitíssimo interessantes para a gente encontrar essas figuras, né? Porque a gente tem essa curiosidade, como você perguntou, né? Das movimentações, onde estão as origens das movimentações, mas essa não tem como responder, como é que a gente vai encontrar isso, né? Porque ao mesmo tempo que se fala dessa capoeira perseguida no Rio de Janeiro, essa capoeira que estava nas periferias, sendo ensinada para meninos, essa prática provavelmente é a prática que chega até hoje, pega na mão, ginga, pé para trás, não sei, mas talvez seja. Ainda que na rua ele fosse visto, né, como uma pessoa perigosa, ali dentro, naquele papel de transmissor do saber, não. Ali ele pega na mão e traz. A capoeira de Brasília, por eu ser de Brasília e ser um capoeirista de Brasília, me sinto honrado, na verdade, de pertencer a essa corrente ancestral, porque Brasília, muito mesmo, ela influenciou tecnicamente e do ponto de vista organizacional a capoeira que é jogada hoje no mundo. O treino de capoeira que se estrutura com alongamento ou aquecimento, muito dele nasce com o mestre Tabosa aqui em Brasília, as contribuições de graduação, a questão técnica também da capoeira. Aqui em Brasília, o treino, pelo que os mestres contam, era sempre assim, números absurdos, tipo 2.000 golpes para um lado, 2.000 para o outro, coisas assim que o pessoal treinava.
Então essa capoeira, ela se fez respeitada, mesmo tendo essa origem, de certa forma, desvinculada, né, das tradições culturais das quais vem a capoeira, que vai do jongo ao samba, ao maracatu, ao tambor de crioula, às umbandas, às macumbas diversas, né? A capoeira tá junto e sempre esteve junto. Eu fico imaginando às vezes no quilombo, né? Aqueles caras mais sérios, aquelas pessoas mais sérias, mais duras, os capoeira. O pessoal que era mais festeiro, mais festivo, vai pro jongo, fazer samba. Né? O pessoal que era mais ali concentrado, ia cuidar das plantas, catar as plantas certas, fazer os remédios, rezar, fazer, né? Bate tambor aí, entendeu? Então a capoeira ela sempre esteve ali, sempre esteve junto. Desde quando ela veio, abraçou o bulumbumba e o bulumbumba abraça a capoeira, dando a ela a guarida que a capoeira não tinha, ela vai jogando o jogo, que é o jogo do mundo, né? É aí. O exército é de guerra, oi, ai, ai, a marinha é de campanha. O bombeiro apaga fogo, ha! A polícia é que apanha, camaradinha. Viva meu